Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Com a Pro está tudo bem? Final de semana foi tranquilo, de vocês? Deu para descansar? Hoje a nossa aula é de português. Então, em português, nós estamos vendo sobre as histórias que ganham os palcos, né? Contos de fada, né? Então, nós vimos aqui um trecho do conto da Cinderela. E também nós vimos sobre o roteiro teatral, né? Vocês fizeram já as atividades. Aqui tem o roteiro, tem da cena 4, a cena 5 aqui no roteiro, né? E a próxima atividade, aqui na página 50 e na página 49, o autor é você. O que é essa parte aqui? Aqui nós vamos ter que adaptar um conto de fadas para uma peça teatral, né? Então agora é a hora de se reunir com os colegas e criar uma peça teatral inspirada em um conto de fadas. Então a Pro vai estar falando só por alto como vai ser feito, depois a gente vai fazer assim que terminar os conteúdos um pouquinho mais para frente, né? Então aqui a Pro vai dividir a sala em dois grupos, o grupo dos meninos e o grupo das meninas. Então o grupo dos meninos vai escolher um conto, né? Um conto de fadas e as meninas vai escolher outro. A partir dessa escolha, cada grupo vai estar criando o seu roteiro de peça teatral. Nós vamos pegar dentro do conto determinada cena, assim, pra gente estar fazendo um roteiro de peça teatral, tá? Então, esse aqui eu vou deixar para depois. Então, nós vamos pular a página 49 a 50, porque integrando com arte é a hora de produzir o cartaz, né? Para divulgar a peça teatral que vocês vão fazer. Então, isso vai ser feito quando nós fizermos o roteiro o nosso roteiro da peça teatral. Então, hoje nós vamos começar aprendendo o valor das coisas na página 51. Listar itens para não comprar produtos sem necessidades. A gente já tem falado bastante sobre isso, né? Sobre o valor das coisas. Não por querer, o hábito de comprar por comprar, né? Dona Ângela estava preparada para costurar um acessório do figurino da peça. Observe o modelo de chapéu que ela desenhou e as anotações dos materiais necessários para sua fabricação. Olha o chapéu. Esferas de metal dourado, linha preta, cetim laranja, vermelho, verde, azul e algodão. Olha quanta coisa para o chapéu. Para ajudar a mãe de Anitta ao terminar seu trabalho, escreva uma lista com os materiais necessários para a confecção do chapéu. Então, vocês vão olhar aí os materiais e vão estar escrevendo aqui, copiando aqui no 1. 2. Observe os materiais que Dona Ângela já possui no seu ateliê e refaça a lista desta vez, escrevendo apenas os itens que ela não precisa comprar, tá? Então aqui, vocês vão ver aqui no ateliê dela qual desses itens que ela já tem e esses ela não vai precisar comprar. E você vai listar quais ela não precisa comprar. 3. Faça os cálculos e complete com os números corretos. A lista de compra para a confecção do chapéu tinha quantos itens? Vocês vão ler e marcar aqui por extenso. Depois da conferência dos produtos do ateliê, quantos foram retirados da lista? E ela ficou com apenas quantos itens para comprar? Então, a lista tinha tantos, só que no ateliê já tinha tantos, então ela retirou esses tantos para comprar menos, né? Então, vocês vão estar respondendo aí, não em numeral, por extenso. Dando sequência na página 52. Minha mãe me ensinou que antes de comprar alimentos para fazer uma receita ou materiais de papelaria para fazer um trabalho da escola, devo sempre verificar o que já tem em casa. Fazendo isso, você economiza de duas formas, reduzindo o número de itens comprados e evitando o desperdício daqueles que já possui. Muito bom, né? Sempre tem que estar atento a isso. 4. Agora é com você. Seu professor colocará na lousa a lista de materiais escolares
que foram solicitados neste ano para você e sua turma. Depois, avalie se há algum produto que você poderia ter aproveitado do ano passado por estar em bom estado. Faça então uma nova lista com o nome desses produtos em seu caderno e conclua. Como a compra de produtos desnecessários pode afetar a saúde financeira, pessoal e familiar, né? Então, depois eu vou pegar uma lista, vou pedir para a Procíntia passar, vou mandar para vocês, aí vocês vão anotar no caderno, né? Qual desses materiais da lista desse ano que vocês já tinham do ano passado, mas vocês fizeram a mamãe comprar, ok? Na ponta da língua, verbos, conjugações. Anita convidou Dulce para assistir ao ensaio da peça. Para brincar com a amiga, Anita disse que adivinharia o que iria acontecer nas cenas seguintes. Seremos atrizes de musical. Sério? Agora, a Cinderela vai aplaudir as irmãs malvadas e pedir autógrafo, acredita? Lá, 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 lá. Fabuloso! Quero um autógrafo, vou buscar o meu bloquinho de autógrafos. Agora a Cinderela vai sair de cena, mas ela volta rapidinho. Como é que você sabe de tudo isso? Olha só. Anita revelou para a amiga que estava com o texto da peça e que algumas palavras escritas indicam exatamente ações dos atores. Veja o trecho do roteiro teatral que corresponde às cenas às quais assistimos. Lili e Lulu, seremos atrizes de musical. Aí a Cinderela, sério? Aí a Cinderela aplaude, fabuloso, quero um autógrafo, vou buscar o meu bloquinho de autógrafos. A fala das irmãs no primeiro quadrinho revela um estado ou um desejo, ou seja, algo que elas são ou gostariam de ser. A fala das irmãs no primeiro quadrinho, olha lá, a fala delas, revela um estado ou um desejo, ou seja, algo que elas são ou gostariam de ser. O que está demonstrando aqui quando elas dizem juntas? Seremos atrizes musical. O que está acontecendo aqui? É o estado que elas estão? É o desejo? Como que é? Né? O que está revelando nessa fala? Aí vocês vão estar colocando com as palavras de vocês. 2. Circule no balão da primeira fala das filhas da madrasta a palavra que confirma a resposta dada à atividade 1. Olha aqui. Circule no balão da primeira fala das filhas da madrasta a palavra que confirma a resposta da atividade aqui. Então, qual que é as falas do balão? Seremos atrizes de musical. Qual é essa palavra que confirma a resposta da atividade 1? Vocês conseguem descobrir? Ela está dizendo uma palavra que está afirmando. Qual é essa palavra? 3. Que ação as irmãs realizam na segunda cena vista por Dulce e Anita? Que ação na segunda cena que elas estão realizando? O que elas estão fazendo na segunda cena? 4. Sublinhe no trecho do roteiro teatral a palavra que expressa a ação das atrizes na segunda cena, né? Então, vocês vão aqui, olha, sublinhe no trecho do roteiro teatral a palavra que expressa a ação das atrizes na segunda cena. Aí vocês vão lá para a segunda cena. Então, aqui, crianças, olha, nesse balãozinho aqui, né, que expressa a ação das atrizes na segunda cena, né? Qual é o verbo que eu identifico aqui que corresponde a essa ação delas aqui, ó? Qual que é a ação delas? Elas estão fazendo o que nessa segunda cena, tá?
Aí nós vamos estar conversando no Google Meet. Ó, as palavras que indicam ação, estado ou mudança de estado, desejo e fenômenos da natureza, sempre representados no tempo, são os verbos. Então, olha, os verbos, tá? Eles são palavras que indicam ação, estado, desejo e fenômenos da natureza. 5. Volte à página 43 e retire do primeiro parágrafo do conto de Cinderela 2 verbos que indiquem ação. Então, nós vamos lá para a página 43, tá? Ó, volte à página 43 e retire do primeiro parágrafo, 2 verbos que indiquem ação. Então, vocês vão lá e vão procurar 2 verbos que indiquem ação. Ok? Aí, depois, um verbo que indique estado. Um verbo que indique estado. Aí, vocês anotam aqui. Depois de ouvir as músicas da peça sendo ensaiada algumas vezes, Anitta e Dulce já decoraram a letra. Página 54. 6. Sublinhe ao lado os verbos contidos na letra da música que Anitta e Dulce estão cantando. Então, aqui, ó, elas estão cantando: nós viemos para causar, estrelas são para brilhar. Vocês vão sublinhar os verbos contidos nesse trecho aqui, tá? 7. Procure os verbos da música no dicionário. Quais deles você localizou com a mesma escrita da fala das meninas? Procure os verbos da música no dicionário. Quais deles você localizou com a mesma escrita das falas das meninas, né? Então, você vai lá ver no dicionário qual desses verbos que você achou com a mesma escrita. E vão escrever aqui. 5. Com que letra terminam os verbos encontrados no dicionário? Marca também. Ó, os verbos podem ser escritos de modo não conjugado. Nessa forma, apresentam a terminação R e não fazem referência a seres específicos nem a tempos verbais, presente, passado ou futuro, tá? Então, quando eles estão escritos de modo não conjugados, eles apresentam a terminação R, tá? E nesse momento, eles não estão fazendo referência a seres específicos nem a tempo, presente, passado, futuro. 9. Como ficariam os outros verbos citados na música se escritos de forma não conjugada? Ó, então aqui, como ficariam os verbos escritos na música se escritos de forma não conjugada, né? Então, nós viemos para causar, estrelas são para brilhar. Aí vocês vão escrever aqui. 10. Complete o quadro abaixo com os 4 verbos do trecho da música, escritos de modo não conjugado, tá? Então, o modo dele ainda não conjugado. Vocês vão escrever os 4 verbos. 11. Você já sabe que a última letra dos verbos escritos de modo não conjugado é igual, porém, a penúltima letra varia. A. Registre na primeira linha de cada coluna a seguir os pares de letras finais usados nas escritas dos verbos anotados na atividade 10. Registre na primeira linha de cada coluna a seguir os pares de letras finais usados na escrita dos verbos anotados na atividade 10. Então, terminados aqui, né? Com ar, com e com ir. Aí vocês vão escrever quais são esses verbos. B. Complete cada coluna da tabela do item A com 3 verbos que terminam com as letras anotadas na primeira linha. Então, aqui, complete cada coluna da tabela do item A com 3 verbos que terminem com as letras anotadas na primeira linha. Ó, prestando atenção, quando escritos de modo não conjugado,
os verbos podem apresentar 3 terminações, chamadas de conjunções. Os verbos da primeira coluna terminam em ar: cantar, falar e andar. Os da segunda coluna terminam em er: escrever, correr, comer. E os da terceira conjugação terminam em ir: sorrir, vir, partir. Então, aqui, vocês lendo o B, vocês vão completar, né? A coluna da tabela do item A, com os 3 verbos que terminam com as letras anotadas na primeira linha, que são o ar, o er e o ir, né? E depois vocês vão anotar os verbos abaixo, os que terminam com ar, com er e com ir. Agora no 12. Agora você já consegue. Copie os verbos do último parágrafo do conto de Cinderelas, apresentado na página 43, separando-os em conjugados e não conjugados. Então, nós vamos lá para a página 43 novamente. Copie os verbos do último parágrafo do conto da Cinderela. Do conto da Cinderela. Os verbos do último parágrafo. Aí, vocês vão copiar lá, tá? Verbos não conjugados primeiro, tá? Os 3 verbos não conjugados e os verbos conjugados. Então, lá vocês vão encontrar 3 verbos não conjugados e 5 verbos conjugados. Aí, 13. Para terminar, sublinhe os verbos na tabela anterior com as seguintes cores: primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação, tá? Vocês vão pintar os verbos, sublinhando eles como primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Aí, de palavra em palavra, abreviação de palavras. Anitta e Dulce adoraram o cartaz da peça. Ele tinha desenhos bem delicados e coloridos, que já antecipavam alguns temas do espetáculo: Ossia de teatro, Le Plat do Jour, Cinderela Lalala, Teatro das Crianças, Avenida Senhor Oswaldo Alves, número 560 Centro, de sexta a domingo, às 14h30. Temporada de junho a setembro. Página 56. 1. Ao ler o cartaz, Anitta notou palavras curtas escritas em alguns locais. Curiosa, ela tentou identificar o significado desses termos. Faça como ela. Analise o cartaz e escreva o que as palavras a seguir significam. Cia, ave, ser, n, sex, dom, h, min, jun, sete. O que significa essas abreviações? 2. Observe as palavras que você anotou na atividade 1. Que semelhanças elas têm com os termos escritos no cartaz, né? Que semelhança que essas palavras aqui têm com os termos escritos no cartaz? Olha aqui, sobre as abreviações. Caso vocês não conheçam algumas das abreviações, para saber a quais palavras elas correspondem, é sempre importante analisar o contexto no qual ela está inserida e as letras que as compõem, tá? As quais corresponde à palavra completa. Então, aqui vocês completaram o que significa essas abreviações. Aí agora aqui, quais as semelhanças que ela tem com o termo escrito? O que vocês acharam de parecido com o texto escrito aqui no cartazinho da página 55? Aí 3. Dulce achou interessante o recurso de escrever as palavras de maneira mais curta e fez uma lista dos tipos de palavras que podem ser escritas assim. Assinale a seguir apenas os tipos de palavras escritas de maneira abreviada no cartaz. Então, no cartaz, as palavras escritas de forma mais curta foram abreviadas. Então, quais foram abreviadas no cartaz? Mês do ano, dia da semana, nome da pessoa, indicação de rua, pronomes de tratamento ou unidades de medida de tempo. Aí vocês vão assinalar. 4. Por que você acha que as palavras escritas no cartaz foram abreviadas? Por que vocês acham que abrevia? Tá? Aí é uma resposta pessoal, é o que vocês imaginam. Depois nós vamos discutir isso.
As palavras do cartaz que você acabou de analisar são chamadas de abreviaturas. Elas têm a função de representar de maneira reduzida palavras de diferentes classes, além de permitir escrever em menos tempo e ocupando menos espaço. 5. Anita escreveu o endereço de onde ela mora utilizando abreviaturas. Faça o mesmo. Registre o endereço de sua casa e de sua escola no quadro abaixo, abreviando as palavras possíveis. Para facilitar, consulte a tabela ao lado. Então, aqui é a resposta, o endereço da casa de vocês e da escola, e aqui tem uma tabela com algumas abreviações. Dulce e Anita anotaram todos os detalhes da estreia da peça em suas agendas e não viam a hora de poder conferir o espetáculo completo. Ok, crianças? Então, hoje é até aqui. Essa pesquisa da página 56 a Pro vai passar depois. Depois eu vou também organizar. O autor é você, né? O roteiro de uma peça teatral que nós vamos fazer. Vai ser em 2 grupos, um das meninas, outro dos meninos. E assim que a gente termina nos conteúdos, para não ficar muito puxado. Tá bom, meus amores? Então, por hoje é só. Na hora da correção, a Pro tira todas as dúvidas. Tá bom? E até mais tarde, então. Beijão, amo vocês.